todos, bem-vindos ao canal. Bem, e nós tivemos a questão envolvendo a Carla Zambelli. Teve seu pedido de extradição negado pela justiça italiana. E o Brasil falou aquele papo velho dele de reciprocidade. E o que acontece? Com esse pedido, essa fala, basicamente, o Brasil está proibindo a extradição de um criminoso de verdade, enquanto exige a extradição de uma perseguida política que está na Itália. Justo dessa brincadeira, dessa putaria que se transformou a justiça brasileira. Tanto que alguns países já apontam sinais para uma possível ditadura do judiciário. Tá aqui, países como Estados Unidos, Argentina, Espanha, Polônia e mais recentemente a Itália, então, direto ou indiretamente com decisões tomadas no Brasil. Liberdade de expressão, bloqueio de redes sociais, investigações políticas e medidas judiciais consideradas controversas por parte da comunidade internacional. E aqui no caso da Zambelli, STF articula negar a extradição de italiano após caso de Zambelli. O tribunal tem 5 processos abertos a pedido do governo da Itália. O italiano preso em Fortaleza pode ser o beneficiado. A negativa é avaliada como resposta de reciprocidade após a justiça italiana negar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada em 2 processos no Supremo. O Supremo teor de 5 processos de extradição. O mais recente, aberto em maio sob a relatoria do Flávio Dino, trata-se do pedido de extradição do Fábio Mattiuso, provavelmente é esse aqui que vão colocar. Condenado porque nós sabemos que o Flávio Dino é um dos grandes nomes da banda podre do STF. Condenado na Itália por 5 anos e 6 meses de prisão pelo crime de falência fraudulenta. Os demais processos de extradição italianos estão nas fases mais avançadas, com relatorias atribuídas aos ministros Luiz Fux, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Então, por esses nomes, a Carmen Lúcia talvez até fale: vamos colocar uma reciprocidade. Agora o Luiz Fux e o Nunes Marques não. A grande questão que tem que ser posta é que a Carla Zambelli foi a questão de perseguição política e para proteger o STF, para se proteger, vai negar a extradição de um criminoso de verdade condenado, ok? Aí ele comenta aqui também o Fachin falou sobre pressões vindas do exterior, que não é de fato a pressão. O que acontece é que a justiça do exterior, como comentei anteriormente, ao menos 5 países já criticam essas decisões da justiça brasileira. Eles estão vendo que o judiciário brasileiro está errado. Eles tomaram decisões erradas e estão sendo questionados. E por isso está tendo toda essa pressão. O juiz ganhou lá uma toga e se acha super poderoso. Pode tomar a decisão que quiser na cabeça dele sem fundamento nenhum, que é o caso da Carla Zambelli. Decisões fora da lei, nós tivemos, por exemplo, o caso do Alexandre de Moraes, que perseguiu e até proibiu o X por um certo período no Brasil, sem nenhum fundamento em cima de nenhuma lei e tudo mais. E isso aqui é praticamente o caminho de Irã ou Cuba, que são países que estão nem aí e estão sendo. E a justiça deles é uma coisa. Pode ser como aconteceu com a Venezuela também, que foi uma grande lambança na questão do Congresso, naquele problema envolvendo reconhecer a eleição sem lógica nenhuma. E aquilo, o STF está de fato tendo uma péssima imagem pelo mundo. Eles falam na questão. O problema do STF são de fato essas decisões absurdas que o STF tem achado, trazendo para si a tarefa de salvar a esquerda e destruir a direita no Brasil. O Fachin afirmou que são legítimas as críticas ao sistema judicial brasileiro, mas não romper a questão da ordem constitucional. Falou sobre essas pressões vindas do exterior. No caso, ele não chegou a falar, mas poderia ser no caso dos Estados Unidos, na questão Magnitsky. Mas, de fato, o Alexandre de Moraes estava errado e tudo mais.
só tiraram a Magnitsky a pedido do Lula, porque o Lula disse que ia tomar a questão, ia auxiliar. Acabou que o Lula não fez porcaria nenhuma e pode até retornar a Magnitsky dessa vez mais forte. E o Lula também vendeu a questão envolvendo as terras raras para salvar o Alexandre de Moraes. E ele fala a questão de respeito entre estados soberanos. Olha, respeito ninguém dá para ninguém. Respeito você não dá. Respeito você merece. A questão toda é que o STF, em cima de todas essas suas ações tomadas, está perdendo completamente o respeito que ele poderia vir a ter. Se não tivesse feito tanta merda, o STF teria respeito, seria respeitado. Mas graças a todas essas idiotices que o STF vem fazendo, ele vem perdendo. Ele poderia ter, ok? Não é só porque diz que merece respeito. Ele tem que provar esse respeito. E o STF não está provando que merece respeito. Tanto que essas decisões dos Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Espanha também, no caso do Oswaldo Eustáquio, né, realmente demonstra isso, que o STF não merece o respeito. E agora temos a Itália, que o Fachin basicamente fala que se vocês não extraditam a nossa prisioneira política, que a gente quer perseguir no caso Zambelli, nós também não vamos extraditar os bandidos de vocês. Vamos negar. Aí ficou. A justiça italiana ligou a extradição porque viu que ficou óbvio. É uma questão envolvendo injustiça no caso do Alexandre de Moraes com a Carla Zambelli. Que o Alexandre de Moraes era parte do processo e ainda era o juiz. Ele era a vítima e o juiz. Ele tinha que ser considerado imparcial. Mas só que ele não foi. Por ele ser parte do processo. O que o STF deveria fazer é corrigir esse problema e evitar que isso acontecesse novamente. Ao contrário, não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram? Eles atacaram mais a questão da Zambelli, perseguiram e tudo mais. Se manteve. Que o Supremo tem hoje, como disse anteriormente, 5 processos de extradição. O governo italiano em andamento, o mais recente, aberto em maio, sob a relatoria do Flávio Dino. Só que é uma ideia brilhante deles de negar o pedido de extradição do Fábio Mattiuso para a Itália. Então, aqui, não vamos dar os criminosos de vocês se vocês não derem a pessoa que a gente quer perseguir. Meu amigo, essa questão é simples. O STF tá errado. A justiça italiana é precisa e clara nesse sentido. Aliada à questão envolvendo bons princípios do processo legal, todos os princípios de direitos humanos e tudo mais. A vítima não pode julgar quem fez alguma coisa que tenha ligação com ele. Evidentemente está errado todos os processos. Que o Alexandre de Moraes já tinha violado direitos humanos. Tanto que ele tomou a Magnitsky justamente por conta disso. Teve toda a pressão lá do governo brasileiro tentando salvar o Alexandre de Moraes porque estava numa gerava uma imagem ruim, mas acabou que não retiraram após o Brasil ter feito basicamente ter abrido as pernas em favor do Alexandre de Moraes e tudo mais. E pode de fato rolar uma nova Magnitsky não só para Alexandre de Moraes, mas para outros ministros, justamente por conta que a justiça de outros países já está vendo que é de fato uma perseguição, como nós temos o caso do Alan dos Santos, Estados Unidos, Oswaldo Eustáquio na Espanha, o caso do Didi Red Pill lá na Polônia e tudo mais, o caso de várias pessoas na Argentina e o caso da Carla Zambelli na Itália. Aí pode falar o pessoal, que Estados Unidos é um quando negou a extradição do Alan dos Santos, é um de direita, não sei o que, não. Na época era o Biden. Se até o Biden, que é o de esquerda, safado, viu que estava errada a questão, que era de fato uma perseguição, se até ele viu errado, então é sinal que realmente tem. E sem falar que a justiça dos Estados Unidos é bem parcial, ao contrário do Brasil, que é extremamente politizada. Então, basicamente, está tendo essa articulação que está nos bastidores do STF para negar a extradição de criminosos italianos. Um criminoso, na realidade, tem outros que pode ocorrer, mas é o que mais chama atenção, é o de condenado por falência fraudulenta, que está preso em Fortaleza. Segundo o STF, seria a ideia do princípio da reciprocidade, sendo que não é real, pois não está sendo recíproco. A justiça italiana apenas negou a extradição
de um prisioneiro político e o Brasil está defendendo um bandido para não assumir a culpa da besteira que eles estão fazendo em perseguir pessoas. E a Itália acertadamente negou o envio de Zambelli por se enxergar a falta de imparcialidade e injustiça nos processos conduzidos no Brasil, principalmente por Alexandre de Moraes. E qual seria a melhor opção para o caso do STF? Seria que ele deveria corrigir os seus próprios erros institucionais e não manter um criminoso real em território nacional apenas por questão de vingança política. Podemos lembrar também que o Brasil já está acumulando diversos atritos jurídicos com outras nações, como Estados Unidos, Espanha, Polônia, Argentina, Alemanha e agora a Itália. Nós podemos falar da questão do Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, Didi também, e agora Carlos Zambelli. E o Fachin, nesse último momento, falou sobre pressões vindas do exterior. E essas pressões é por conta que o STF poderia estar político perseguindo um lado eleitoral. Tá virando praticamente um tribunal de exceção. Ok? Era isso. Curta, comenta, compartilhem. E valeu, até a próxima.